Vamos ler juntos o que está em Mateus capítulo 16. O que vem acontecendo é que Jesus está desenvolvendo o ministério público dele. Há pessoas que o seguem e são discípulos, interesses mistos, alguns com interesses que são subterfúgios, mas ainda assim tem discípulos que estão seguindo ele de perto, e há uma multidão que segue e ouve, e há sempre um grupo de pessoas que precisam questioná-lo o tempo inteiro, porque essas são pessoas que não podem deixar de segui-lo, porque precisam saber o que está acontecendo e o que ele faz. Mas são homens conflitados, porque são homens que no seu coração precisam rejeitar o que Jesus significa, porque ele é uma ameaça à hegemonia que eles tinham na religiosidade do povo. Porque esses são homens que querem interpretar a lei de Deus à luz dos desígnios dos corações deles. São homens que querem olhar para Deus e, na verdade, ver ali um espelho que reflete um pouco do que eles são, só potencializado. Tá? E esses fariseus e saduceus, fariseus extremamente místicos, super religiosamente místicos, pessoas que são fundamentalistas no sentido não apenas de se apegar aos fundamentos, mas que acham que os fundamentos básicos que eles estabeleceram são a chave para tudo o resto. E os saduceus são pessoas que, vamos dizer assim, eles são liberais teologicamente, eles têm uma religião mais cultural. Eles não acham que a religiosidade deles precisa definir cada aspecto de sua vida, porque a religião trabalha com metáforas. Por exemplo, ressurreição é uma coisa que não existe. O importante é o que a gente faz na terra, são as caridades que a gente faz na terra, ou a sociedade que a gente tem na terra. E esses dois grupos que são completamente antagônicos sempre se unem quando confrontados com Jesus para resisti-lo. E aí acontece ali a multiplicação dos pães, onde Jesus está pregando, tem uma multidão que está seguindo, e ele alimenta esse povo. Os discípulos chegam e falam: onde é que nós vamos achar comida para eles? Precisa dar comida para eles, não pode deixar eles assim. E Jesus então fala: bom, vocês podem alimentar. Não, mas nós não temos. Onde que nós vamos achar pão aqui no deserto para tanta gente? Jesus falou: mas se vocês não têm, aquietem o coração e deixa que eu resolvo. E no final das contas, aquilo que não pode ser resolvido, resolvido está, né? Mas Jesus pode. E Jesus então alimenta a multidão, multiplica os pães, e aí ele sai daquela região, indo para outra região. Ele é procurado por alguns fariseus e saduceus, e juntos eles vêm e eles resolvem testá-lo. E eles dizem, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, o capítulo 16, Evangelho de São Mateus, versículo 1, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Eu vou continuar no versículo 5, que diz: ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens?
E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A primeira coisa que me surpreende aqui é que em vários aspectos, toda vez que a Bíblia vai falar dos tempos de Deus, e ela vai falar dos tempos finais, há uma ênfase muito grande no fato de que nós não temos condições de prognosticar quando é que o final dos tempos vai acontecer, de saber quando Jesus volta. Há uma ênfase em dizer que vai ser surpresa, que seremos surpreendidos, que ele vem. Mas, no entanto, ao mesmo tempo, Jesus sempre enfatiza o estar preparado e o saber entender e discernir os tempos. E aqui, em particular, nós temos uma tentativa de armadilha, uma arapuca que está sendo armada para Jesus. Nessa arapuca, eles pedem sinais feitos para ele. E o que eles chamam de sinais é Jesus fazendo aquilo que é a expectativa deles, aquilo que é o teste deles. E Jesus respondendo: o que vocês pedem como sinais eu não vou dar. Todos os outros sinais que precisa, eu já dei. Tem aquela história que todos vocês conhecem, e ela, de certa forma, ilustra um dos aspectos disso. É a história do homem que naufragou no mar, o barco afundou, e como crente ele começou a pedir ajuda a Deus. Ele pediu: Senhor, me salva dessa, me protege. E ele sentiu no coração dele que Deus estava garantindo ali, dizendo para ele que iria salvá-lo e resgatá-lo daquela situação. Então, ele começou a ouvir um barulho e ele notou que tinha uma daquelas boias sinalizadoras marítimas que se põem para marcar um lugar, com luz em cima e tal, e ele percebeu que pouca distância tinha uma. Ele nadou até a boia, subiu na boia e de novo começou a orar: Senhor, me resgata daqui agora, me salva daqui. E aí ele percebeu um barulho, tinha um barco chegando. O barco chegou perto, encostou e disse: vem para cá que nós vamos te salvar. E ele disse: não, obrigado, porque eu já orei e Deus me disse no coração que vai me salvar daqui, eu vou esperar pelo Senhor. E o barco foi embora. Aí veio um helicóptero, parou também, desceu baixinho, perguntou se podia resgatá-lo. Ele disse: não, porque eu estou esperando Deus vir me salvar. E o helicóptero então foi embora e deixou ele lá. E finalmente, depois de várias tentativas de resgate, vocês conhecem a história, né? O homem finalmente morreu. E ele virou para Deus e disse: eu fiquei esperando o Senhor vir me salvar e o Senhor não veio. Não, como não vim? Mandei um barco, mandei um helicóptero, mandei uma boia para você se segurar, mandei tudo. A piada à parte, pensa na dinâmica aqui de pessoas que estão dizendo para Jesus: dá um sinal, e todos os sinais já foram dados. É um problema de leitura. Eles não estão sabendo ler, entender, interpretar. E não é porque não tem a capacidade. São pessoas. Jesus diz: vocês são homens sofisticados. Vocês sabem fazer interpretação climática baseado na atmosfera. E quanto mais para nós, no mundo que vivemos hoje, a capacidade que nós temos de perceber as coisas. As ferramentas, a gente não olha a olho nu para o céu e simplesmente percebe a cor. A gente vai, destrincha, mede de vários jeitos, mede densidade, mede temperatura. A gente compreende todos os detalhes do que está naquilo e procura, dentro da ciência, fazer extrapolações e previsões
Não como se a ciência respondesse tudo, porque não responde, mas na tentativa de entender os fenômenos, como eles se processam, para poder de alguma forma projetar para o futuro, na expectativa de que haja padrões. E esses padrões existem porque Deus criou um mundo organizado, estruturado. Então a identificação de padrões permite, com certa facilidade, os graus de dificuldade variam, mas geralmente uma certa facilidade para quem sabe interpretar e ler aquela linguagem particular que se está falando, permite discernir o que está acontecendo e entender. Não só se vai chover ou não, se vai fazer frio ou não, mas mais que isso. Entender a direção que as coisas às vezes levam historicamente, politicamente, interpretar os movimentos econômicos nas relações de troca, que vão desde o escambo básico até a troca mediada por moeda. Jesus diz lá para os fariseus, isso daqui vocês estão tentando armar uma arapuca, e nessa arapuca vocês estão se fazendo de bobos. Vocês não são, vocês sabem entender os fenômenos do céu e fazer previsões climáticas. E vocês vêm dar uma de João sem braço quanto às coisas que estão acontecendo nos tempos, me pedindo um sinal que vocês não querem ver. Vocês são incrédulos. Vocês só veem o que querem. E por isso, nenhum sinal vai ser dado para vocês, exceto aquele de Jonas. Jesus se referia à ressurreição dele, ao fato de que ele ia passar 3 dias no ventre da terra e sair de novo. Ele disse, vocês são uma geração má e perversa que pede sinais nos seus termos, e esses sinais vocês querem que eles se encaixem com o paradigma que vocês têm. Mas vocês não entendem que a perversidade e a maldade dessa incredulidade de vocês faz com que mesmo que eu desse sinais, vocês reinterpretassem, vocês fizessem uma ressignificação dos sinais para encaixar o que vocês têm na cabeça, o que vocês querem. Então nenhum sinal vai ser dado, exceto aquele de Jonas. Aí quando ele conversa com os discípulos, ele diz, com vocês é diferente, eu preciso que vocês sejam sábios, que vocês não tomem aquele quissuco dos fariseus, que vocês não caiam naquela atitude de incredulidade dos saduceus, onde pedem um sinal, mas na verdade não querem um sinal, querem algo que confirme aquilo que pensa. O duro é que a gente tem colaboração nisso hoje em dia, né? Porque funciona mais ou menos assim. Você tem a propensão a pensar de uma certa maneira politicamente, e você já tem a tendência de ouvir um lado mais que o outro. Aí, você está em casa em lockdown. Aí quando você vai ligar a TV para assistir o noticiário, você não vai querer assistir um noticiário que dá todas as notícias com uma opinião inversa da sua. Você vai querer assistir um que fala do jeito que você gosta. E quando você abre o seu Facebook, a sua mídia social, ela tem algoritmos que fazem com que as notícias que vão aparecer para você são as que você gosta, as que você tende a dar like, as que você... Então, de repente... Não só você, mas o conluio todo faz com que você vá receber todas as informações vindas dentro de que perspectiva? Daquela que você já está apegado ou apegada emocionalmente. Você só vai ouvir o que você quer. E isso vai confirmar você na posição que está mantendo e fazer com que você fique mais fechado ou fechada ainda para só ouvir aquilo que cabe dentro da sua caixinha. Só que o problema é que a outra pessoa do seu lado, não necessariamente do seu lado, porque às vezes com cônjuges há um conluio, né? Mas outras pessoas vão fazer a mesma dinâmica com opiniões diferentes. E é por isso que dá o tipo de briga e de conflito que a gente está vendo. Porque um está completamente seguro e certo
de uma interpretação que está equivocada, e outro está completamente seguro e certo de outra interpretação equivocada. Por isso que saduceus e fariseus brigavam o tempo inteiro. Qual era a única coisa capaz de unir os saduceus e os fariseus? Pensa, eles eram inimigos, figadais, liberais e conservadores, brigando entre eles. Mas, quando eles tinham um inimigo maior em comum, alguém que ameaçava o paradigma todo deles, Jesus Cristo, aí eles se juntavam. Aí eles se juntavam para resistir e para mostrar o fermento deles. O fermento da dúvida, o fermento da descrença, da incredulidade. Mas olha que interessante, quando Jesus responde, a primeira coisa que ele sugere, e eu quero destacar 3 aspectos diferentes desse discernir aqui que acontece. O primeiro aspecto é que quando Jesus fala, vocês sabem ler o clima, e não consegue entender os sinais dos tempos, ele está se referindo aos sinais de conjuntura, sinais conjunturais. O que está acontecendo ao redor deles. Esses sinais conjunturais, eles muitas vezes nos escapam porque a gente está com algum tipo de tapa-olho que faz com que a gente só veja o que quer ver. Mas o primeiro aspecto desses sinais dos tempos que Jesus sugere, como é que vocês não sabem ler? Os sinais que ele diz em outro momento para os discípulos, sejam sensíveis para perceber os sinais dos tempos. Eles são os sinais de conjuntura. Aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Quais são os sinais conjunturais que nós estamos vendo? Esse é um momento de transição, não resta dúvida. Não é só um momento no qual o mundo enfrenta, pela primeira vez, com tanto grau de consciência, uma pandemia, porque já houve pandemias globais, mas o mundo não tinha a capacidade de comunicar e de se informar a respeito de tudo o que estava acontecendo. Mas é a primeira vez que a gente enfrenta isso, e enfrenta num momento no qual há uma fragmentação dos veículos onde a informação é compartilhada, e há uma certa democratização das opiniões, que é um tanto fictícia, porque você tem essa questão dos algoritmos que vão te fazer sempre emitir as suas opiniões para as pessoas que concordam com as suas opiniões. Quando você posta no Facebook, geralmente vai aparecer no muro, né? Como que chama aquilo? No timeline, de pessoas que são da sua tribo. O algoritmo sabe que não é para postar aquilo no timeline de uma pessoa que é de outra tribo. Porque essa pessoa não vai gostar, não tem chance de clicar, isso não gera movimento. Para gerar movimento, vai postar aquilo que você falou num lugar onde ele vai reverberar, onde tem pessoas com opiniões semelhantes. Essa é uma parte da nossa conjuntura. É um momento único, numa situação nova. Nós estamos sabendo olhar para a conjuntura e entender o que é que está acontecendo aqui, ao nosso redor? Será que a gente não corre o risco de ficar tentando entender o momento como aqueles saduceus e aqueles fariseus que sabiam olhar para o céu e prever se ia ter chuva? Eles tinham uma capacidade de fazer pequenas previsões heurísticas, olhar para um fenômeno e ter uma ideia de algo que vem pela frente. Mas eles estavam diante daquele que representava a maior transformação da história. Eles estavam diante daquele que ainda hoje, por crentes e não crentes, é tido como marco histórico. AC, DC. Eles estavam diante da maior transformação e do maior fenômeno conjuntural que tinha havido até aquele momento. E eles pediam um sinal.
quase como que se Jesus dissesse: vocês estão tão cegos para sinais verdadeiros? Vai lá ler a atmosfera para ver se vai chover ou não, porque é o máximo que vocês conseguem, porque no resto vocês beberam de um quissuco, usaram um fermento de incredulidade que os impede de perceber o momento. Será que nós entendemos que a conjuntura na qual nos encontramos agora tem uma só mente, uma só causa por trás? Deus fazendo coisas para que a glória dele seja manifesta. Será que nós entendemos que essa conjuntura toda que Deus quer que nós compreendamos, tenhamos discernimento, não é uma conjuntura que foi criada acidentalmente ou aleatoriamente, mas é um plano onde Deus está movendo as peças. E se a gente entender que é Deus guiando a conjuntura, aí a gente tem a capacidade de conseguir ler os elementos dessa conjuntura e saber que Deus usa poderes, principados, potestades, que Deus aperta o cerco em volta da igreja e acende o fogo embaixo dos pés da igreja quando ele precisa que ela pule. Que quando Deus diz basta para pro morasmo de uma sociedade cada vez mais incrédula, a voz dele é ouvida. Então a primeira pergunta é essa: será que nós estamos aprendendo e sabemos ler e discernir essa conjuntura? Mas é interessante que no texto ele vai falar de mais do que só da conjuntura, né? Incluso também, quando Jesus fala, vocês olham para o céu, sabem ler, mas não conseguem entender os sinais do tempo, ele está falando de entender a conjuntura na qual você se encontra, mas ele está também falando de discernir o direcionamento, a direção. Não é só a conjuntura hoje, não é olhar em volta e entender a arquitetura que me cerca, a arquitetura de eventos, não é só entender o momento histórico, é entender para onde está indo. É saber, baseado nisso, perceber o direcionamento. Porque ele não fala, vocês não têm o discernimento para conseguir entender o momento somente. Ele fala para entender os sinais dos tempos. O que a gente precisa para acordar como igreja e perceber em que direção está tudo indo? Não em que direção só a conjuntura que nos cerca, aparente está indo. Para onde Deus está levando as coisas? Ter o foco, a clareza de foco para entender que Deus está conduzindo as coisas para um ponto específico. E que ele já revelou qual é esse ponto. A gente não pode ficar pedindo, Senhor, dá um sinal, esclarece o que tu queres de nós. Ele já disse o que ele quer. Ele quer a igreja fortalecida, ataviada e aperfeiçoada. Ele quer a igreja consciente. É pela igreja que a glória dele vai ser manifesta. É a igreja que vai se unir a Cristo nas bodas do Cordeiro. Você foi chamado para ser pedra viva, parte de um edifício santo, que é o corpo de Cristo e ele como cabeça. A direção dos tempos, os sinais dos tempos, não devem ser interpretados individualmente, nem no sentido de serem de acordo com o meu interesse pessoal, nem no sentido de só dizerem respeito ao que vai acontecer comigo. Lembra aquela música? Como será o amanhã? Responda quem puder. A gente sempre se pergunta como vai ser o meu amanhã. Ou como vai ser o meu amanhã e o das pessoas que eu amo. Como que vai ser o amanhã da minha família. Como que vai ser o amanhã dos meus filhos. Tudo bem, eu só posso olhar para o mundo na primeira pessoa. Mas Jesus está nos ensinando a olhar e entender o que ele está fazendo e o que ele está fazendo por intermédio da igreja. É esse o fermento que ele não queria que contaminasse os seus discípulos. Ele queria que eles tivessem não só a compreensão do momento,
mas a compreensão de para onde as coisas estão indo. Agora, honestamente, e aqui falo eu como homem, não é a palavra de Deus, mas honestamente, eu acho que a gente tem mais facilidade, até, tem dificuldade, mas é até mais fácil olhar para a conjuntura. Difícil é olhar para o direcionamento e descansar nisso. A gente já começa a se fazer de bobo, que nem os discípulos. Eles entram no barco, Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus. É porque a gente esqueceu de trazer pão, vai ter que comprar o pão, e ele não quer que compre pão da marca da padaria fariseu saduceu. A gente faz isso, não faz? A gente ouve a palavra do Senhor e já acha alguma outra interpretação conveniente. O sapo na beira da lagoa aqui, tem uma lagoa aqui do nosso lado, que chega uma ave e fala para o sapo, vai ter festa no céu, vai ter festa na lagoa. O sapo fala, oba! Aí fala, mas bicho de boca grande não entra. O sapo fala, tadinho do jacaré. A gente se faz de bobo para tentar dizer que não é a nosso respeito, que não é conosco. Mas assim como Jesus disse para os discípulos, cuidado com esse fermento, cuidado porque essa incredulidade entra no seu coração como um fermento que leveda toda a massa. Cuidado. Primeira Reis 3, versos 11 a 12, a gente lê. Seguinte afirmativa. Já que pediste esta coisa, isso daqui é porque Deus chegou para Salomão e falou, eu quero te dar alguma coisa, o que você quer, me pede e eu te dou. E Salomão pede sabedoria, não pede poder, não pede riqueza, pede sabedoria. E Deus diz então, já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente. Queridas, queridos, põe o joelho no chão e pede a Deus, me dá um coração sábio e inteligente para entender, não só para entender o momento que estamos passando, a conjuntura, mas para entender em que direção está indo, para eu estar preparado, para me proteger do fermento, da incredulidade ao meu redor, para não ficar pedindo sinais quando todos os sinais já foram dados. Você já tem tudo o que você precisa em Cristo para entender o que está acontecendo. Não precisa de uma chave mágica. O que está acontecendo é que o Deus que governa todas as coisas, às vezes conduzindo pelo nariz, às vezes conduzindo os governantes, os reis e as pessoas que criam o destino, como um boi que você pega naquele anel que está preso na narina e conduz, e às vezes levando suavemente, conduzindo na direção que ele quer. É o Deus que governa a história, utilizando até mesmo as ações do maligno quando ele engana as nações. E Deus se utiliza, assim como ele se utilizava de nações más para disciplinar Israel quando Israel se fazia disciplinável. Deus está mexendo essas circunstâncias, você já tem toda essa informação. Pede um coração sábio para poder olhar e entender para onde isso tudo está indo e o que Deus demanda de nós. Porque ao final das contas eu sei para onde está tudo indo. Está indo tudo para que Jesus Cristo seja glorificado na igreja, assim como o Pai foi glorificado em Jesus Cristo. Mas não perde esse foco, é esse foco que vai servir de lastreamento para você nesses tempos difíceis. Em Eclesiastes, o próprio Salomão, aquele que Deus disse porque você pediu sabedoria, o próprio Salomão diz, tudo tem o seu tempo
Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. E há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Eu quero ler isso com vocês. Se você tiver aí com a sua Bíblia fácil, abre em Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, versículo 1. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Presta atenção agora. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que ele está dizendo, no caso de Salomão, quando ele considera as coisas, dizendo, se não for a Deus, se não tivesse Deus, não teria esperança, essa é a realidade nua e crua, eu estou discernindo as coisas ao meu redor. O que ele nos diz, lembra, Salomão pediu sabedoria, coração sábio, e Deus deu, para ele discernir os tempos, para ele entender as coisas e conhecer os mistérios, saber ler os sinais. A sabedoria que Salomão conheceu é personificada em Jesus. Se você lê Provérbios, fala da sabedoria, Jesus é a sabedoria de Deus. Agora Jesus está dizendo, aprende a entender a direção dos tempos, os sinais de onde as coisas estão indo. Ele já nos deu toda a informação que precisamos, já nos deu coração sábio. Em tempo de pandemia, em tempo de prosperidade, em tempo de calamidade, em tempo de grande alegria e de euforia, nós precisamos entender para onde Deus está conduzindo todas as coisas. Mas nós somos pessoas de coração duro, de mente complexa e complicada, e às vezes frágil. E a gente tem mais capacidade de botar os joelhos no chão e implorar coração sábio e tentar entender os tempos, quando nós sentimos o peso da conjuntura, do que nos momentos em que nos é permitido distrair, perder o foco e enganarmos a nós mesmos, nos distraindo de todos os sinais para ver apenas aqueles que nos confirmam na nossa alienação. Deus está tirando isso. Nesse sentido, esse é um momento de oportunidade para vocês, para nós e para a Igreja de Cristo. De oportunidade para tiradas essas distrações que poderiam nos impedir. Esse fermento ruim está sendo limitado. E Deus está dizendo, aprende a ler os sinais dos tempos, a conjuntura e aonde Deus está levando. E entende que a sua ação tem que corresponder àquilo que Deus está fazendo. Porque esse é o plano imutável, esse é o plano que traz glória a Jesus Cristo, aquele que já entregou a vida por nós, já se tornou para nós a nossa justiça e a nossa santificação. Aquele que garante que chegamos ao ponto onde Deus vai olhar e dizer, minha filha, meu filho, bem-vindo, bom servo, servo bom e fiel. Porque vai ver Cristo refletido em nós. E eu gostaria muito de ver ainda, durante o tempo da minha vida, a igreja dar uma acordada e perceber o poder que ela pode ter se o fermento da incredulidade for algo que a gente está afastando dela.
Se o preço for um Covid para isso acontecer, ou até mesmo as outras coisas que vêm acompanhando esse tempo, esse momento, as inseguranças e a guerra de informações, que assim seja, desde que nos acorde para discernir os tempos. Que Deus nos abençoe.